Quando futebol e música se encontram em clima de Copa, até uma provocação vira assunto mundial. Belly and Sebastian entrou no clima da Copa do Mundo e falou sobre a faixa criada para impulsionar a Escócia no duelo contra o Brasil. Entenda a história, a provocação musical e por que isso viralizou entre futebol e cultura pop. A primeira reação de muita gente pode ser olhar apenas para a manchete, mas esse assunto tem camadas que explicam por que ele ganhou tanta força e por que tanta gente começou a comentar. O ponto de partida é simples, Belly and Sebastian entrou no clima da Copa com uma faixa voltada para impulsionar a Escócia contra o Brasil. Só que quando esse detalhe entra no radar do público, ele deixa de ser apenas uma informação isolada e passa a conversar com memória, expectativa, identidade e emoção. É por isso que esse tipo de notícia não fica parado. Ele circula, provoca comentário e faz cada fã tentar entender o que pode vir depois. O que realmente chama atenção é o que esse movimento revela. A provocação funciona porque Brasil e futebol carregam um peso simbólico enorme. Esse contexto muda tudo, porque ajuda a explicar por que pessoas que talvez nem acompanhem cada atualização de perto acabam prestando atenção. Existem assuntos que crescem porque tem novidade, mas existem outros que crescem porque tocam em algo que o público já carrega há muito tempo. No pop, cada movimento é observado como parte de uma estratégia maior. Um anúncio, uma colaboração, um show ou uma nova fase pode mudar a conversa nas redes, movimentar fandoms e reposicionar artistas em diferentes mercados. E quando a gente olha com calma, percebe que o impacto é maior do que parece. A música vira ponte entre torcida, humor e cultura pop. Quando a notícia chega ao público, ela não chega sozinha. Ela vem acompanhada de lembranças, comparações, expectativas e até desconfiança. Tem gente que se emociona, tem gente que comemora, tem gente que critica e tem gente que fica esperando mais informações antes de formar opinião. O mais importante é entender que o assunto viraliza porque Copa do Mundo transforma até brincadeira em rivalidade global. Esse detalhe ajuda a separar uma notícia comum de um assunto capaz de prender atenção. Porque não se trata apenas de dizer que algo aconteceu. Trata-se de mostrar por que isso importa, porque mexe com tanta gente e porque pode ter consequência para artistas, fãs, mercado e cultura popular. E é justamente aí que a história fica mais interessante. Para o Brasil, esse tipo de provocação também mostra o tamanho da seleção no imaginário mundial. Essa reação do público é parte essencial da história. Hoje, uma novidade não depende apenas de comunicado oficial ou de grande chamada em portal. Ela ganha corpo quando fãs comentam, recortam, compartilham, discutem e transformam a informação em conversa. É nesse momento que o assunto deixa de ser apenas notícia e vira movimento. Também existe um lado de expectativa. Sempre que um nome forte, uma marca conhecida, um festival importante ou uma obra querida volta ao centro das atenções, o público começa a imaginar possibilidades. Alguns querem detalhes concretos, outros querem bastidores. Outros querem apenas sentir que fazem parte daquele momento. Essa mistura cria curiosidade e mantém a audiência presa até os próximos desdobramentos. Na prática, é assim que esse tipo de assunto se espalha. Primeiro vem a surpresa. Depois vem a pergunta que todo mundo faz. Por que isso está acontecendo agora? Em seguida aparecem as comparações, os comentários, as teorias e as opiniões mais fortes. A partir daí, o público passa a acompanhar não apenas o fato principal, mas tudo o que pode surgir ao redor dele. Esse movimento também mostra como o entretenimento funciona hoje. Uma notícia não vive mais apenas no site em que foi publicada. Ela atravessa redes sociais, grupos de fãs, cortes de vídeo, comentários no YouTube e conversas de bastidor. Quanto mais o assunto toca em nostalgia, emoção, surpresa ou identificação, maior a chance de continuar circulando por mais tempo. O cuidado aqui é separar expectativa de confirmação. Quando um assunto começa a circular com força, é comum que fãs acrescentem desejo, teoria e interpretação. Por isso, o mais correto é olhar para o que foi divulgado, entender o contexto e evitar transformar curiosidade em certeza absoluta. Isso não diminui a importância do assunto. Pelo contrário, mostra que ele merece ser acompanhado com atenção, sem exagero e sem invenção. Mas existe um detalhe que muita gente pode deixar passar. Em muitos casos, o que parece pequeno agora pode ganhar dimensão maior nos próximos dias. Uma apresentação pode abrir portas para novos públicos. Uma parceria pode reposicionar artistas. Uma releitura pode dividir opiniões e reacender debates antigos. Uma novidade de cinema, música, TV ou games pode crescer porque conversa diretamente com a ansiedade de quem já acompanha aquele universo. Outro ponto que pesa é a memória afetiva.
O público não reage apenas ao fato frio. Reage ao que aquilo lembra, ao que representa e ao que promete. Por isso, temas ligados a grandes artistas, franquias famosas, eventos tradicionais e músicas marcantes costumam ter uma força diferente. Eles não começam do zero. Já chegam carregados de história. Também vale observar o lado do mercado. Quando um assunto ganha tração, ele pode influenciar venda de ingressos, busca por músicas, audiência de streaming, interesse por entrevistas, procura por produtos, comentários em páginas especializadas e até decisões futuras de artistas e empresas. Às vezes, a repercussão do público ajuda a mostrar que existe demanda real para mais conteúdo, mais shows, mais lançamentos ou mais informações. Do ponto de vista de quem acompanha, o melhor é ficar atento aos sinais. Uma nova declaração, uma imagem, um trecho de música, um anúncio de data, uma publicação oficial ou uma reação de fãs pode mudar o rumo da conversa. É por isso que assuntos assim não terminam no primeiro impacto. Eles continuam se desdobrando, principalmente quando envolvem nomes que já têm uma base apaixonada. Só que o ponto central não está apenas no anúncio em si. A pergunta que fica é: esse movimento vai ser apenas uma repercussão rápida ou o começo de algo maior? Essa é a parte que ainda mantém todo mundo observando. Porque quando um assunto desperta curiosidade de verdade, as pessoas não querem só saber o que aconteceu. Querem entender o que isso muda, quem ganha força, quem pode ser impactado e qual será o próximo passo. Por enquanto, o que dá para dizer é que banda escocesa cria música contra o Brasil na Copa entrou na conversa porque reúne os ingredientes que mais movimentam o público: identificação, expectativa, surpresa e possibilidade de novos capítulos. E quando esses elementos aparecem juntos, dificilmente o assunto passa despercebido. Agora passa a palavra para você. Qual detalhe mais chamou sua atenção nessa história? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like e se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo de perto.